do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no capítulo de ontem, no capítulo 22, nós começamos a ver a história da paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo do dia 23 do Evangelho de São Lucas, vamos continuar essa narração. Faltam 2 dias para o Natal e nesse tempo do advento de preparação para o Natal, estamos estudando um capítulo por dia do Evangelho de São Lucas. Se você não viu ainda os capítulos anteriores, assista no nosso canal do YouTube ou na nossa página Salve Rainha ou no grupo Salve Rainha. Ou então pegue a sua Bíblia e leia os capítulos de 1 a 22. Vamos hoje ler e narrar o capítulo 23 do Evangelho de São Lucas. Mas antes, vamos pedir a orientação do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e acendei nos corações dos vossos fiéis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Narração do Evangelho de São Lucas, capítulo 23. Levantou-se a sessão e conduziram Jesus diante de Pilatos, e puseram-se a acusá-lo. Temos encontrado esse homem excitando o povo à revolta, proibindo pagar imposto ao imperador e dizendo-se Messias e rei. Pilatos perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Sim. Declarou Pilatos aos príncipes dos sacerdotes e ao povo: Eu não acho nesse homem culpa alguma. Mas eles insistiam fortemente: Ele revoluciona o povo, ensinando por toda a Judéia, a começar da Galiléia até aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, pois justamente naqueles dias se achava em Jerusalém. Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas, e esperava presenciar algum milagre operado por ele. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Ali estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com violência. Herodes, com sua guarda, tratou-o com desprezo, escarneceu dele, mandou revesti-lo de uma túnica branca e reenviou-o a Pilatos. Naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, pois antes eram inimigos um do outro. Pilatos convocou então os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o povo e disse-lhes: Apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas, interrogando-o diante de vós, não o achei culpado de nenhum dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o devolveu. Portanto, ele nada fez que mereça a morte. Por isso, eu o soltarei depois de o castigar. Acontecia que em cada festa ele era obrigado a soltar-lhes um preso. Todo o povo gritou a uma voz: A morte com esse e solta-nos Barrabás. Este homem, Barrabás, fora lançado ao cárcere devido a uma revolta levantada na cidade e por causa de um homicídio. Pilatos, porém, querendo soltar Jesus, falou-lhes de novo. Mas eles vociferavam: Crucificam! Crucificam! Pela terceira vez, Pilatos ainda interveio: Mas que mal fez ele então? Não achei nele nada que mereça a morte. Irei, portanto, castigá-lo e depois o soltarei. Mas eles instavam, reclamando em altas vozes que fosse crucificado, e os seus clamores recrudesciam. Pilatos pronunciou a sentença que lhes satisfazia o desejo. Soltou-lhes aquele que eles reclamavam e havia sido lançado ao cárcere por causa do homicídio da revolta, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto o conduziam,
detiveram um certo Simão de Cirene que voltavam do campo e impuseram-lhe a cruz para que a carregasse atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres, que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se eles fazem isso ao lenho verde, que acontecerá ao seco? Eram conduzidos ao mesmo tempo 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: Salvou a outros, que se salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Do mesmo modo zombavam dele os soldados, aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça pendia esta inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora 9. Escureceu-se o céu, e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus então deu um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Vendo o centurião o que acontecia, deu glória a Deus e disse: Na verdade, esse homem era um justo. E toda a multidão dos que assistiam a esse espetáculo e viam o que se passava, voltou batendo no peito. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, conservavam-se à distância e observavam estas coisas. Havia um homem por nome José, membro do conselho, homem reto e justo. Ele não havia concordado com a decisão dos outros, nem com os atos deles. Originário de Arimateia, cidade da Judéia, esperava ele o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Ele o desceu da cruz, envolveu-o em um pano de linho e colocou-o num sepulcro escavado na rocha, onde ainda ninguém havia sido depositado. Era o dia da preparação e já ia principiar o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José. Elas viram o túmulo e o modo como o corpo de Jesus ali fora depositado. Elas voltaram e prepararam aromas e bálsamos. No dia de sábado, observaram o preceito do repouso. Queridos irmãos e irmãs, esse foi o capítulo 23 do Evangelho de São Lucas. Faltam 2 dias para o Natal. Amanhã, na véspera, eu vou trazer para vocês o capítulo 24 e o último capítulo do Evangelho de São Lucas. Estamos assim preparados para o Natal. Conhecemos Jesus através do Evangelho de São Lucas, um capítulo por dia.
Parabéns a você que nos acompanhou, parabéns a você que estudou. Se você não viu ainda, tem tempo, veja os capítulos de 1 a 23 nos vídeos da página Salve Rainha ou do canal do YouTube que você tem na descrição desse vídeo. Ou então, pegue a sua Bíblia. Você não vai gastar mais do que 40 minutos, 1 hora e 10 para ler todos os capítulos ou assistir os nossos vídeos. Prepara-te para receber Jesus Cristo com toda a dignidade, sabendo quem é Jesus que vai nascer. O Jesus que já veio na realidade, já nasceu, cresceu, nos ensinou, fez milagres, esteve conosco durante algum tempo na terra, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está conosco ainda hoje, até o fim dos tempos, conforme Ele mesmo prometeu. Mas vamos celebrar o dia do seu nascimento, com muita alegria, com muita fé e esperança, enquanto aguardamos a sua vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e nos dê a sabedoria necessária para entender a sua vontade através das Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.